Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas aqui, e nesse vídeo, pensando um pouco naquela questão do projeto feudo, de eu estar falando muito pouco a respeito disso, da mudança, do terreno novo, do antigo, do porquê que eu ainda faço tanta coisa no antigo. Recentemente eu até deixei um post explicando do porquê que tudo que tá se passando, de certa forma, embora tenha falado muito pouco. Resolvi fazer esse vídeo, até porque parece que as coisas estão um pouco mais certas do que eu imaginei, mas, novamente, esse mais certo não é garantia de nada ainda 100%, é só apenas uma possibilidade maior, nada mais do que isso, podendo eventualmente as coisas mudarem, é isso que eu quero dizer. Pode ser que eventualmente as coisas mudem, mas não quer dizer muita coisa, não é uma certeza de que vai ser isso exatamente ou não, mas indica que há uma probabilidade maior e por isso resolvi fazer, vamos dizer assim. Então esse vídeo eu vou contar um pouco mais de como andam as coisas, o que acontece, mesmo porque eu acho que vocês merecem saber um pouco mais. Então vamos lá. Primeira coisa, meus amigos, no começo desse ano, lá pra acho que fevereiro ou março, eu tomei a decisão, falei, não, o sítiozinho aqui é legal, beleza, fazer algumas coisas nele, mas se eu quiser realmente receber vocês aqui, vai complicar um pouco, porque é uma propriedade pequena e mais do que isso, é uma propriedade com uma série de limitações que, quer queira ou quer não, afetariam tal ideia de alguma forma, talvez não a impossibilitassem, vamos dizer assim. Mesmo porque eu acho que dá pra fazer muita coisa no sítiozinho aqui. Só que eu reconheço que uma hora eu ia esbarrar em alguns limites, e aí eu ia ter que trabalhar dentro desses limites para fazer o projeto aqui. Ia ter que receber um número reduzido de pessoas por vez, ia ter algumas outras limitações também. Enfim, tendo isso em vista na época, ainda tendo isso em vista hoje, né, mas na época já tendo isso em vista, eu resolvi que, olha, talvez seja melhor começar a pensar no próximo passo, ainda mais porque na época o meu principal contrato como agência de publicitária autônoma tinha sido encerrado, não posso contar muitos motivos aqui publicamente, né, não foi, tipo, o meu cliente ficou insatisfeito, foi uma coisa mais profunda, não tem a ver tanto com uma insatisfação, mas normalmente eu não posso dizer porque eu tenho uma cláusula de sigilo com ele. E aí eu ganhei essa liberdade, essa possibilidade de não depender tanto do local físico. E foi aí que eu tomei essa ideia. Mas, novamente, naquela época, eu tomei a ideia, imagina, eu decidi. Não, eu quero fazer isso. Não quer dizer que no dia seguinte eu vou estar mudando, no dia seguinte eu vendi a propriedade ou coisa assim. Do momento em que eu tomei essa decisão, não sei se vocês lembram, acho que algumas semanas ou quase um mês depois de eu já tinha feito umas pesquisas com vocês a respeito do que vocês gostariam próximos à localidade do projeto feudo em si. E eu lembro que vocês indicaram algumas coisas. Tanto o que vocês queriam fazer no local, quanto algumas características sobre a localidade em si que vocês desejavam. Com base nisso eu fiz pesquisas, e aí eu procurei as características que vocês desejavam, procurei todos os lugares que teriam elas. Alguns eu conhecia pessoalmente, outros eu não conhecia. E aí eu juntei todos os possíveis pontos. E aí eu fiz aquela pesquisa lá com vocês. Qual dessas 3 localidades vocês preferem? Serra de Santa Catarina, Vale do Paraíba ou Vale do Ribeira? Novamente, deixando claro, como na época eu deixei também, quando eu falo disso aí, eu falo das localidades de clima frio desses lugares. Mesmo porque eu, por exemplo, conheço muito bem o Vale do Paraíba e o Vale do Ribeira. Eu já conheço muito bem as 3 localidades, vamos falar a verdade, né? É que Santa Catarina, quando a gente fala da parte montanhosa de Santa Catarina, é frio tudo lá. Não tem muito erro. Qualquer lugar ali seria frio. Não teria muito erro. Lógico, tem uns lugares que seria frio de fazer menos 30 e teria os lugares que seria frio de fazer de vez em quando um negativozinho. Enquanto eu sei que no Vale do Ribeira e no Vale do Paraíba, existem áreas que são quentes mesmo. E áreas que são frias. Enfim, eu cheguei que essas 3 regiões seriam as 3 melhores, mesmo porque se eu começasse a pegar outras regiões, não que não existam áreas frias, tipo, em regiões, por exemplo, da Mantiqueira Norte, ali pro lado, perto da onde veio a família da Ana, ali para aquelas partes lá pra Serra Negra, coisa assim, mas pelo que eu andei pesquisando o clima de lá também não é lá grande coisa e não achei tão interessante também, vou falar a verdade. Mas, enfim, eu cheguei nessas 3 regiões. E aí botei pra vocês escolherem, vocês votaram. No primeiro momento eu botei só pra comunidade fechada do nosso canal. Aqueles membros de WhatsApp, membros do grupo do Facebook, coisa assim, pra participarem. Aí, posteriormente, eu vou abrir pro público em geral do canal e... Enfim, teve uma variação enorme de resultados. De quando eu abri somente para um público mais restrito e de quando eu abri depois para o público em geral. E eu falo isso porque quando eu abri para o público mais restrito, o primeiro resultado que eu fiz há um tempão atrás da pesquisa, que eu fiz na comunidade mais restrita, deu Vale do Paraíba, com uma ampla vantagem, como eu estava dizendo. O segundo resultado, quando eu abri para a comunidade inteira do canal responder esse link, deu
outro dos dois lugares, que eu não vou falar o qual, até para poder preservar a surpresa, como eu estava dizendo. Só que, como eu disse anteriormente, tem uma diferença de tempo entre um e outro. Isso sem falar que a própria ideia de fazer em alguns lugares do Vale do Paraíba sempre esteve presente para mim, ou quase sempre, vamos dizer assim. Embora eu tenha deixado bem claro, quando eu fiz a pesquisa, de que eu não estava considerando, por exemplo, áreas de Campos do Jordão ou Monte Verde ali, até em função de preço da terra, que eu não teria dinheiro para pagar. Sim, a terra nesses lugares é cara. Não adianta querer achar que não. A terra chega a ser mais cara do que aqui na minha região, de Santana do Parnaíba. E olha que aqui a terra não é barata, mas a terra lá em Campos, em alguns casos, chega a ser mais cara do que aqui. Então até por isso eu não considerava na pesquisa esses lugares como uma indicação de onde poderia pedir, até porque eu tinha e tenho minhas dúvidas se um dia eu conseguiria pagar um terreno nesses locais, um terreno apropriado para fazer o feudo nesses locais. Então, quando eu considerei Vale do Paraíba na pesquisa em si, acho que todos já sabiam que não estavam contando essas duas regiões. Embora, posteriormente, em um pequeno período, eu cheguei a considerar seriamente uma delas em função de ter achado uma coisa que estava dentro das minhas possibilidades. Mas que eu acabei desistindo por outro motivo, né? Só que, enfim, como eu falei, como deu quase um mês entre a pesquisa fechada para a comunidade do canal mais próxima e a pesquisa aberta para o canal inteiro, durante esse quase um mês que deu Vale do Paraíba, eu fui atrás e eu vi vários lugares lá para ver terreno pro feudo em si. Fui para região da Serra Fina, lá em Minas Gerais. Eu fui para Cunha. Por sinal, eu nem gosto de lembrar de Cunha porque, olha, graças aos deuses, acho que talvez a maioria de vocês não conhecem aquele lugar, porque na internet a gente ouve falar que é uma coisa maravilhosa, que é o lugar do clima, a nova Campos Jordão, é o lugar do clima frio, e eu fui pra lá e eu tô frustrado até hoje com o que eu vi. Tipo, tudo bem, talvez tenha quem curta o lugar e tenha algumas coisinhas legais lá, não duvido, mas é zoado. Talvez também eu possa ser um pouco exigente, uma vez que eu esteja acostumado a viajar com relativa frequência para o sul, conheça muito bem as serras do sul do país e saiba como é a coisa lá. Aí quando eu vejo uma coisa relacionada a inverno, a frio, crio uma expectativa muito grande e chego lá depois vejo que não é nada disso, às vezes é mais quente até do que aqui na nossa região de Santana, aí fico meio frustrado. Mas enfim, então, esse primeiro momento entre a primeira pesquisa com somente os membros da comunidade do WhatsApp, do Facebook, coisa assim, eu cheguei num resultado. Quando eu abri para o público no canal, eu cheguei a outro completamente diferente. Mas nesse meio tempo, eu acreditando que Vale do Paraíba seria a região escolhida, fui olhar realmente. Mas aí tem muitas complicações, teve questão de... Olha, de Campos não dizer, realmente preço não ajuda lá. Seria realmente incapaz de fazer alguma coisa lá em função de preço, ou se eu fizesse alguma coisa lá, eu ia ter que me conformar com uma área de no máximo o tamanho do sítio atual, ou pouca coisa maior que isso. E pra ficar no igual, eu prefiro ficar aqui, né? Sinceramente. Porque eu acho que aqui eu tô numa situação melhor do que lá. Então, se for pra ficar igual, eu prefiro ficar aqui. Mas, fora isso, teve essa decepção com Cunha, porque lugar quente pra caramba. Falam que é frio, mas é frio tipo de manhãzinha e de noite. Durante o dia, mesmo no meio do inverno, nos dias mais frios, faz 30 graus ali. Sem falar que não chove no meio do inverno. Então o lugar é seco que parece um deserto. Não, na hora que eu vi isso, eu desisti de cara. Até achei propriedades bonitas lá e com um custo-benefício que talvez até fosse essa característica da região que não ajuda em nada, mas atrapalha do que ajuda, talvez até tivesse aceitado, mas... fora essa característica da região aí, essa característica matou tudo, né? Essa ideia de ser muito seco, ser quente durante o dia. Só de um lugar frio, né? Como vocês mesmos pediram nas pesquisas anteriores. Aí com relação a Minas, também achei coisas muito legais lá na região da Serra Fina. Tinha até achado um terreno plano, grandão, na beira do asfalto, com, se eu não me engano, uns 3 ou 4 alqueires lá. Uma coisa legal, assim. Só que, tanto aí quanto no outro lugar que eu achei também em Minas, entrou uma outra questão. Em Minas existe uma lei onde se proíbe lâminas de acima de 10 centímetros em áreas ditas públicas. Eu sei, parece bobagem, né? Mas áreas públicas em Minas Gerais, você não pode utilizar ou portar lâminas com mais de 10 centímetros. Ah, mas é uma lâmina sem fio. Ah, mas não sei o que. Cara, lei é lei, gente. Você pode até tentar ganhar uma jurisprudência em cima, mas o trabalho disso não compensa, né? Então, no caso, eu desisti de ir pra qualquer região que ficasse dentro de Minas ou do Rio de Janeiro, porque esses são os únicos 2 estados do país que tem essa lei, que proíbem lâminas acima de 10 centímetros. Como uma espada com certeza tem mais de 10 centímetros, qualquer espada que você vai praticar EMA, HMB, vai fazer um show demonstração, você vai vender forjada para algum cliente seu, coisa assim,
vai ter mais que isso, inevitavelmente, eu simplesmente decidi de ir pra Minas por isso. Há outras localidades lá. Por que você não foi pra Paraitinga, por exemplo? Ou por que você não foi pra São Francisco? Afinal, são duas boas localidades do Vale do Paraíba também, Docas. São Francisco eu realmente fiquei com... Na hora que eu ia começar a tentar olhar lá, fez a pesquisa e mudou os resultados. Aí eu desisti por isso. Paraitinga, eu imaginei, não, é tipo Cunha, velho. Cunha foi frustrante, pensei. Paraitinga não vai ser muito diferente. Aí eu desisti de ir pra Paraitinga. Aí logo em seguida veio o resultado da pesquisa que indicou que Vale do Paraíba não era mais a região favorita do meu público. O que eu fiz, eu falei, quer saber, deixa pra lá, vamos começar a olhar os outros lugares. E, enfim, olhando os outros lugares, no presente momento em que eu vos falo, pode ser que as coisas mudem no futuro, como eu já mencionei mesmo no começo do vídeo, mas como o próprio dono da propriedade me assegurou que enquanto eu estiver negociando a propriedade com ele, ele não vai nem anunciar, nem negociar a propriedade com outra pessoa, então ela tá tecnicamente, pelo menos durante um período, garantida pra mim. A menos que a gente não chegue a um consenso e desista, coisa que eu não sei se vai acontecer ou não, eu não posso prever o futuro, eu acho que não, eu espero que não, eu gostaria que desse certo essa propriedade, né, mas afinal eu gostei muito dela, em função de algumas características específicas que, se sair no vídeo certo, vocês vão entender a coisa. Mas enfim, em uma das minhas pesquisas pelas outras regiões, porque nesse meio tempo eu já pesquisei propriedades tanto no Vale do Ribeira quanto em Santa Catarina, em um dos lugares que eu fui nessa região eu achei uma propriedade bacana. Só que ela tinha uma questão, ela tem um problema de documentação antiga, vamos dizer dessa forma. Ela tem um problema de documentação antiga e uma questão relacionada à herança. Nada que conflituoso, vamos dizer assim. Porque eu sei, eu já fui atrás de propriedades com problemas de herança e em alguns casos podem ser bem problemáticos, mas nesse aqui especificamente a coisa é bem definida. É mais a documentação mesmo que pega, por ser uma coisa lenta de ser feita. Mas é um lugar bacana. Vamos falar assim. Então, eu tô negociando com o cara ainda, não... Tipo, de valor, a gente já até chegou num acordo do tipo de documento, a forma de entregar, todo o resto, a gente até chegou num acordo. Por enquanto é alguma minúcia mínima só pra gerar segurança jurídica pra ambos que estamos negociando. Mas todo o resto já foi meio que acordado até. E aí só resolver essa minúcia de insegurança jurídica, que provavelmente vai para aquele primeiro contratinho de compra, aí vai dar entrada na escritura, no processo certo, né? Só que é uma coisa que, pelo que o cara me explicou, provavelmente vai levar 1 ano até sair. Então, imagina só a seguinte situação. Isso porque eu falei só da parte da compra do terreno. Imagine a seguinte situação. Eu até posso ter achado o terreno ideal para o feudo no futuro. Um lugar que, honestamente, pode ser muito bacana, pode ser muito legal, pode ser o melhor lugar que eu poderia imaginar, talvez, dentro das minhas possibilidades para fazer o feudo. Pode ser. Mas eu sei que vai levar um tempão até sair a escritura no meu nome, até eu poder efetivamente comprar o terreno e tá no meu nome, tá tudo certinho e poder começar a mexer para fazer as coisas do feudo lá. Vai levar um tempão. Aí eu me pergunto, vale a pena vender o sítio atual agora, tendo em vista isso, que eu vou ter que esperar, sei lá, 1 ano talvez, até poder voltar a fazer as coisas? Já imaginou? Sem falar que o sítio atual tem sua importância para coisas além de meramente isso, né? Ai, mas você poderia ficar com o dinheiro na mão. Poderia, mas sei lá se vale a pena ou não. Mas mais do que isso, eu acho que não vale a pena por outros motivos. Por exemplo, o sítio atual é minha casa também. Eu tenho meu chalezinho, moro nele, pra mim é legal pra caramba. E mais do que isso, é um bom lugar pra eu poder ficar, né? O sítio atual também é o lugar onde eu consigo fazer as coisas. Pensa só, sabe esse monte de vídeo que vocês veem direto no canal de segunda, quarta e sexta? Toda segunda, quarta e sexta sai um vídeo. Ou com eu naquele fundo de sala do trono. Ou com eu no meu sofazinho na beira da lareira, curtindo o friozinho. Ou até em ambientes externos, fazendo alguma engenhoca lá, sei lá, cuidando da propriedade. Então, né, isso tudo ia acabar se eu saísse dele. Lógico, provavelmente, como eu sou bem organizado nesse ponto, eu acabo me organizando pra fazer tipo 1 mês, 2 de conteúdo pra frente, antes de não fazer tipo no dia o vídeo, até pra não ficar sem estoque de vídeo pra uma eventualidade. Tipo, eu tive que sair pra resolver algum problema, eu tive que ir não sei pra onde. Cara, o vídeo já tá segurado lá, né? Vocês vão ter esse vídeo. Já tá feito, já tá programado lá. Então eu gosto de trabalhar dessa maneira por causa da certeza de que vai ter vídeo, de que vai tá tudo sair no horário, nos conformes. De vez em quando eu até adianto algum conteúdo novo que eu faço, porque eu acho que encaixa melhor em outro momento, mas se eu não conseguir adiantar, beleza, pelo menos tá lá. E é assim que eu vejo a coisa, né? Então eu diria que esse é o grande motivo pelo qual eu não saí ainda do sítio hoje. Agora, Docas, por que você faz tanta coisa no sítio sabendo que você eventualmente vai acabar saindo dele? Pelo seguinte, cara. Já que eu tô nele, vou aproveitar e fazer alguma coisa útil. Pode não me gerar um retorno financeiro grande isso. Tudo bem, mas, olha, nesse meio tempo em que eu gravei esse vídeo, eu acabei já fazendo as pontezinhas para atravessar o rio lá, o lago. Eu acabei
fazendo cabana lá do outro lado do rio. Nesse momento eu não terminei ainda a cabana lá, assim como eu não terminei de desaterrar o rio, embora esteja quase terminando de desaterrar o rio e de construir a cabana. Então, juntando essas duas coisas, olha o que eu já fiz esse meio tempo. Isso sem falar na forja da espada de 2 mãos, nos brasões que eu ando fazendo lá, em que eu escavo ele na madeira e faço pirografado ele com maçarico para deixar aquele efeito de chamuscado bacana. Então, tipo, eu tô fazendo as coisas. Tô utilizando esse meio tempo em que não sei nem se compensa sair da propriedade para fazer outras coisas. Enquanto isso, eu sei que vai levar, tipo, 1 ano, coisa assim, até eu conseguir sair. Então eu acabo não tendo medo de fazer as coisas lá por isso. Até porque senão eu ia viver travado, né? E lógico, aproveito disso para fazer de alguma forma a manutenção da propriedade. Poder explorar um pouco ela, poder, de repente, até cuidar melhor dela para numa eventual venda futura ser mais fácil também, né? Embora nada de que eu faça seja coisas que gerem grandes custos, grande impacto no valor real dela, assim. No valor real eu falo assim, no valor investido nela, de uns tempos pra cá. Depois que eu construí o salãozinho, eu acredito que praticamente nada que eu tenha feito lá dentro tenha sido algo que eu tenha investido muito dinheiro. Até planejo fazer algumas coisas com algum gasto de dinheiro mais pra frente também lá dentro, mas novamente são gastos pequenos, são coisas pequenas, coisas simples e muito mais com o intuito de pequenos aproveitamentos para conseguir utilizar a coisa da melhor forma possível do que de outra coisa, né? Então, bom, nobres amigos, acho que eu falei pra caramba aqui. Tá dando mais de 20 minutos de vídeo gravado. Lógico, depois dos devidos cortes, esse vídeo vai ter menos de 20 minutos, imagino. Mas aí tá dando quase meia hora de vídeo aqui já gravado. Esse vídeo é isso, meus amigos. Espero que tenham entendido a questão do feudo, o que se passa por trás. No devido momento, vocês também vão ter as devidas atualizações a respeito disso. Até pra poder... Pra não ficar aquela imagem do tipo, só anunciei uma coisa e deixei pra lá. Porque não é assim a coisa de verdade. Embora eu não esteja falando muito sobre o assunto, não é que não esteja acontecendo, é que está acontecendo um ritmo que eu acredito que não valia a pena documentar, vamos dizer assim. Então é isso. Obrigado.